Falando em laje treliçada, vamos continuar aqui. Falando em laje treliçada, nós temos dois tipos de lajes. A gente está falando de lajes comuns, lajes simples, nada elaborado. Só que essas lajes pré-moldadas, elas podem ser dimensionadas, essas lajes aqui, não a maciça também pode. Mas quando a gente fala de obras simples, às vezes as pessoas podem pensar, não, então eu só posso utilizar laje pré-moldada em casinha, pequenininha, vãozinho pequeno. Não somente em casinhas pequenas, porque você pode fabricar essas lajes em obras, em vãos maiores, onde exigem sobrecargas maiores. Porém, precisa ser dimensionado para isso. E eu já vou explicar como que você vai fazer para dimensionar uma laje pré-moldada. Se você é um fabricante de laje ou pretende abrir uma empresa de fabricação de lajes, você precisa entender isso. Porque o seu cliente vai chegar para você algumas vezes, na verdade, nem o cliente, às vezes pode ser que chegue o engenheiro e ele vai falar para você, você vai lá medir a laje na obra, eu preciso de uma laje. Aí você pega o projeto, você precisa entender de leitura de projeto. O engenheiro, ele vai falar para você assim, eu preciso de uma laje de sobrecarga, um dos itens mais importantes que você tem que observar. Sobrecarga. Isso aqui o engenheiro especifica. Você que é estudante de engenharia que me segue, você tem que ficar atento quando você for fazer um projeto, passar para o seu cliente, ou você que é fabricante, você tem que atentar para isso aqui. Qual que é a sobrecarga do projeto? Qual que é a sobrecarga da laje? Aí você pega, vai lá no projeto, se o projeto não tiver essa informação, verifique com o engenheiro responsável técnico da área. Vai lá, qual que é a sobrecarga? Não, a sobrecarga para essa obra aqui é 400 quilos. 400 quilos. 400 quilos? Como assim? 400 quilos por metro quadrado. Significa que em uma laje, essa laje que você vai fabricar, que você vai fazer, ou se você está acompanhando uma obra também, pegou o projeto de outro profissional, está vendo, você vai ter que atentar muito para esse detalhe. Essa informação ela é muito importante, porque ela está ali no projeto, você vai ter que olhar, opa, precisamos de uma laje que resista 400 quilos por metro quadrado. Quer dizer que em 1 metro quadrado, eu estou aqui num espaço de aproximadamente aqui, tem 1 metro quadrado aqui na frente, 1 por 1, 1 metro, mais ou menos isso aqui, ó, 1 metro quadrado. Então quer dizer que em uma laje com essa especificação, ela tem que resistir 400 quilos. Opa, então peraí, senhor fabricante de laje, a hora que você vê isso aqui, você tem que se atentar, porque se você está fabricando uma laje, você é responsável por isso, você também é responsável, não é só o engenheiro. Então você tem que colocar na obra uma laje que resista a 400 quilos por metro quadrado. E como eu disse que as lajes pré-moldadas, elas atendem vários, indicada, lógico, para obras pequenas, pequenos vãos, mas ela é indicada também para obras consideradas até grandes, dá para fazer. E aí você vai consultar, vai estudar, vai verificar como que você vai fazer uma laje, como que você vai fabricar uma laje de 400 quilos por metro quadrado. Bom, 400 quilos, aí a gente vai começar a falar das treliças. Antes da gente entrar na classificação das treliças, eu quero falar para vocês sobre laje convencional ou comum. Tem pessoas que falam, depende de região. Os termos que eu mais ouço escutar, laje convencional, comum. Ah, laje comum. Qual que é a laje comum? Convencional, comum? Qual que é? Ela é o seguinte, ela faz esse desenho aqui, ó. Ela é uma peça de concreto, ela tem esse desenho, essa seção. E aí, a lajota, né, geralmente a lajota ela faz uma abinha aqui, assim,
E aqui vai outro trilho. Essa aqui é a laje comum, ela vai a lajota e vai outro trilho. Então assim, para dar uma perspectiva em 3D, mais ou menos, a gente vai fazer o desenho dela aqui, certo? Aqui é a placa de isopor, ou lajota, né? Às vezes tem as lajotas aqui, ó. Essa aqui é uma laje convencional ou comum. E nós temos a laje treliçada. A laje treliçada nada mais é, ela faz esse desenho aqui, ó, laje treliçada ou treliça. Algumas pessoas falam laje treliça. Enfim, laje treliçada, como que ela é? Ela tem uma base de concreto e uma treliça. Ela já é diferente. Enquanto que a laje convencional ela é concretada toda, a forma, o desenho da forma. E o desenho da forma é interessante. Quando você vai fabricar a laje treliçada, a laje treliçada, a forma dela é isso aqui, ó. Quando você vai fabricar a laje convencional, a forma dela ela fica de cabeça para baixo. Então ela fica assim, ó. Essa é a forma da laje treliçada. Você vira ela para cá, vira ela para cima, ela vai fazer esse desenho. Aí você vem e lança o concreto aqui. Aí você enche aqui, você tem a sua laje convencional. Você lança o concreto aqui, você tem a sua laje treliçada. Então essa é a laje convencional e essa é a laje treliçada. E a treliçada a gente fez o desenho dela. Aí a lajota cerâmica, ela tem uma bordinha que apoia aqui e faz isso aqui. E aqui vai a outra treliça, certo? Então ela apoia aqui. Isso aqui pode ser tanto lajota quanto isopor. Nós temos dois tipos de laje, das mais básicas. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu vou deixar uma imagem para vocês o que é uma laje comum. Vocês vão ter uma foto agora, vai aparecer aqui uma foto da laje convencional. Agora, eu vou colocar uma foto aqui de uma laje treliçada. Olha a diferença da laje treliçada. Observação para treliça, para esse elemento aqui, ó. É uma foto de uma laje treliçada. Então, nós estamos falando desses itens. Certo? Bora para a próxima página. Uma vez que você entendeu o que é laje convencional, o que é laje treliçada, nós vamos voltar aqui, ó, nesse item aqui de 400 kg por metro quadrado. Geralmente uma laje convencional, igual essa aqui, não consegue atender uma laje dessa aqui. Porque das lajes mais básicas mesmo, as lajes mais simples, as lajes mais básicas, começa pela laje comum convencional. Essa aqui realmente é para casinha Minha Casa Minha Vida. Esses projetos, obras pequenas, vão pequeno. Você usa isso aqui, esse tipo de laje que é convencional. Apesar que tem muitas cidades e muitos locais que nem fabricam mais dela. Só fabricam a treliçada, mas ainda existe várias cidades no Brasil, principalmente cidades pequenas, o pessoal ainda tem uma cultura de utilizar a laje convencional. A gente fabrica das duas, porém, a que mais sai é essa aqui, a cultura está mudando, porque tecnicamente eu como engenheiro, responsável técnico de qualquer obra, eu já nem indico mais essa laje, eu já indico direto a treliçada. Ah, Alisson, mas mesmo que se for uma casinha pequena, eu não posso utilizar a laje convencional comum, por que você não indica? Dá problema? Não. Não dá problema, desde que ela seja bem feita, não dá problema, pode ser utilizada. Acontece que a diferença de preço das duas é uma diferença muito mínima, é uma economia muito mínima, e eu como responsável técnico, eu já indico isso aqui. Mas se o cliente quer, fala, não, eu quero, porque a casa dos meus pais foi feita assim, dos meus avós, porque o pedreiro quer trabalhar com a laje convencional, pode ser feita, não tem problema nenhum. Só estou deixando aqui a minha orientação e o meu ponto de vista. Qualquer uma das duas pode ser utilizada.